Capítulo 14, página 86. Procedimentos da anamnese sistêmica. A anamnese sistêmica é o histórico de todos os sintomas narrados pelo cliente em relação a um caso clínico trazido. Suas diversas queixas, dinâmicas de fracassos, conflitos e sentimentos vividos nos relacionamentos, sejam eles familiares, afetivos e profissionais. Também se inclui na anamnese o histórico das dinâmicas de dificuldades ocorridas na vida de outros membros da sua família, além das lembranças incompletas ou reminiscências de uma recordação. Através de um questionário de perguntas, a anamnese sistêmica pretende desvendar as lealdades vinculantes, ou seja, trazer à luz o desrespeito às ordens do amor perpetradas pelo cliente e outros membros da sua família, através de dinâmicas relacionais. O desrespeito às leis sistêmicas ocorridas nas dinâmicas familiares dará origem às programações ocultas e essas influenciarão as programações inconscientes e conscientes do cliente. As programações inconscientes e conscientes tornarão a vida do cliente e de muitos descendentes suscetíveis às ressonâncias limitantes que trazem os emaranhados, os intrincamentos e as identificações relacionadas à vida e ao destino difícil de outras pessoas, excluidores, excluídos, perpetradores e vítimas, em sua maioria antepassados. A anamnese sistêmica proporcionará desvendar muitas informações das dinâmicas familiares ocultas ou conhecidas vividas por antepassados vivos ou mortos, além das dinâmicas vividas pelo próprio cliente. Essas dinâmicas poderão ser geradoras das causas ocultas de que tudo é pesado na vida do cliente. Importante perceber que as respostas, por mais complexas e verdadeiras, são apenas indícios. Envio da anamnese sistêmica e procedimentos adotados. O terapeuta familiar sistêmico enviará com antecedência de alguns dias via e-mail a anamnese sistêmica, ao qual o cliente será orientado a preenchê-la, digitando as respostas e após enviar de volta. O terapeuta, ao receber a anamnese, deve imprimi-la, de preferência, e deixá-la de lado sem qualquer análise prévia, pois se isso foi feito, ele se encherá de achismos, pré-julgamentos e estratégias de atendimento, que poderão levá-lo para uma postura de salvador. Isso na terapia familiar sistêmica não pode ocorrer, pois temos que estar totalmente vazios e sem qualquer expectativa, para que possamos buscar a nossa própria percepção sistêmica e, em consequência, acessar o campo mórfico familiar do cliente. O terapeuta deve fazer a leitura da anamnese sistêmica sozinho em sua sala, minutos antes de começar a consulta, sem a presença do cliente. Recepção do cliente, percepção sistêmica. A partir do momento da chegada do cliente ao consultório, o terapeuta poderá recepcioná-lo, cumprimentá-lo e pedindo para aguardar alguns minutos na sala de espera. Nesse contato inicial, o terapeuta precisa já estar no local e em total estado de percepção sistêmica, para que já comece a acessar as informações do campo informacional familiar do cliente. Em seguida, já em estado perceptivo, o terapeuta começa a ler sozinho a anamnese sistêmica na sua sala de atendimento, começando a marcar todas as dúvidas, perguntas que não ficaram esclarecidas e anotando todos os indícios de emaranhados já percebidos. Tudo que se apresenta na anamnese sistêmica é importante. Tudo que está escrito e a forma que foi feita a anamnese sistêmica deve ser levada em consideração, através da percepção do terapeuta, pois há um significado em tudo, tais como: se o cliente respondeu às perguntas de forma simples e resumida ou longa e detalhada. Se, apesar de ser solicitado a digitar as respostas, ele respondeu de próprio punho ou trouxe no dia da consulta. Se as respostas em sua maioria foi um sim ou um não. Ou se o cliente sequer respondeu à anamnese alegando qualquer desculpa. Essas posturas apresentadas junto com as respostas fornecidas já começam a desvendar e trazer à luz as causas ocultas que criaram as queixas de dificuldades trazidas pelo cliente e que, para isso, são inconscientes e ocultas. Conforme preconizado por Virgilia Satir, pioneira da terapia familiar, o problema apresentado raramente é o problema real, enquanto a maneira como as pessoas lidam com o problema apresentado é o que cria o real problema.
A maneira com a qual lidamos com os diversos problemas apresentados na vida exigirá formas diferentes de agir, para que haja soluções, já que são problemas diferentes. Contudo, muitas vezes agimos desta mesma maneira, e isso não traz soluções para os problemas, pois estamos sob a influência de um trauma do passado. Assim, o trauma nos limita na forma de agir e lidar com as dificuldades. A percepção sistêmica do profissional de terapia familiar sistêmica, aliada a todas as informações trazidas pela anamnese sistêmica e outras informações durante o atendimento, é que dará uma exata avaliação de quais são as causas ocultas. Em consequência, o terapeuta buscará as melhores dinâmicas de soluções, reconciliações e inclusões amorosas. Em verdade, durante todo o atendimento, busca-se que o cliente possa ter tomada de consciência. Processo aberto. É importante observar que a anamnese sistêmica é um processo que deverá ficar aberto até o final da segunda fase, o movimento de alma. Isso será importante, pois o cliente poderá se lembrar de algum fato importante que aconteceu em sua vida, ou com alguma pessoa de sua família. Muitas vezes há segredos de famílias que ficam escondidos no subconsciente do cliente e que depois afloram na etapa mais avançada da terapia. Há também casos onde o cliente não tinha confiança para relatar na anamnese ou no início do tratamento, mas que depois conseguiu ter a confiança necessária para relatar. Condução sistêmica do cliente. Após finalizar a leitura da anamnese sozinho e sem a presença do cliente, tendo anotado as observações e informações a serem melhor esclarecidas, o terapeuta conduz seu cliente até a sala de atendimento. O cliente, por ser o principal na relação terapêutica, vai à frente em direção à sala. O terapeuta sempre deverá ser o segundo, então o secundário nesta relação. Primeiro sempre entra o seu cliente. Assim, toda vez que houver interrupção temporária ou fim do atendimento, o terapeuta sai da sala primeiro. Início da relação terapêutica. Cuidado para que não ocorra contra-transferência. Pergunta inicial. É no início de toda a relação terapêutica que pode ocorrer a contra-transferências, que fará, em consequência, que todo o tratamento seja prejudicado. Ler o capítulo 13, Contra-transferência, livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. A seguir, o terapeuta, para dar início à terapia, pergunta ao cliente: o que posso fazer para te ajudar? Ou o que você veio buscar nesse atendimento? Esclarecimentos quanto à terapia. Após as primeiras explicações fornecidas pelo cliente sobre os motivos que o levaram a buscar o tratamento, o terapeuta começa a tirar todas as dúvidas e receios que o cliente possa ter, esclarecendo quanto à hipnoterapia sistêmica e os processos utilizados, regressão sistêmica, reprogramação anímica e mental e as curas coletivas buscadas. Deve ser explicado ainda que o tratamento não provoca qualquer efeito colateral negativo. Durante todo o processo, o cliente estará consciente, não será feito nada contra a sua vontade e não será buscado qualquer transe hipnótico. Será importante ainda que no início do trabalho fazer o acordo de continuidade do tratamento, com a realização de uma constelação familiar em grupo alguns dias depois, alertando que muitas dores emocionais serão abertas e elas precisam ser curadas e cicatrizadas. Como fazer as perguntas? A partir daí, deixa-se o cliente falar livremente e sempre que for necessário o terapeuta fará perguntas relacionadas a tudo que está sendo dito, ou fará novas perguntas relacionadas com as respostas fornecidas na anamnese. As perguntas deverão ser feitas sempre sobre a ótica das leis sistêmicas, buscando desvendar os emaranhados, as identificações e os intrincamentos. Assim deverão ser usadas nas perguntas a serem feitas as palavras quando, quem, onde e como, a fim de levar o cliente para uma postura de adulto. E quando o terapeuta quiser desvendar as dinâmicas que ocorreram incentivadas pela postura de criança do cliente, então deve ser usada a palavra porquê, com pronome interrogativo. Então, número 1. Envio da anamnese sistêmica e procedimentos adotados. Número 2, recepção do cliente, percepção sistêmica. Número 3, leitura da anamnese sistêmica sem a presença do cliente, procedimentos adotados. Número 4, tudo que se apresenta é importante. Número 5, condução sistêmica do cliente. Número 6, início da relação terapêutica, cuidado para que não ocorra contra-transferência. Pergunta inicial. Número 7, esclarecimentos quanto à terapia. Número 8, como fazer as perguntas. Modelo de anamnese sistêmica com análise de cada pergunta.
Anamnese sistêmica, atendimento terapêutico familiar sistêmico. Nome do terapeuta: Euclides de Almeida Silva. Prezado cliente, as informações obtidas através desse questionário têm por objetivo ampliar os benefícios proporcionados pelo atendimento terapêutico. Não objetiva realizar nenhum tipo de julgamento em relação aos comportamentos, posturas ou a forma que você se relaciona com outras pessoas. Assim, há necessidade de ser totalmente sincero e mais claro possível, pois o atendimento terapêutico familiar sistêmico já começa com o preenchimento desta ficha. Todas as informações descritas nessa anamnese serão restritas exclusivamente para o uso do terapeuta familiar sistêmico durante o atendimento terapêutico. O nome do cliente, data e local de nascimento, estado civil, endereço, telefone, profissão, e-mail. Outras informações julgadas úteis: nome e telefone de um familiar. 1. Quais são as dificuldades ou queixas que trouxeram você para a realização desse trabalho terapêutico? Objetiva de forma direta saber quais são as dificuldades conscientes que trouxeram o cliente para o tratamento. Contudo, o cliente também possui dificuldades inconscientes que levaram ele a buscar ajuda. De forma mais oculta, existem também demandas de sua alma sistêmica e que durante o atendimento vão sendo reveladas. 2. Gostaria de trilhar algum caminho de autoconhecimento a fim de se tornar uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, como, por exemplo, estudar, participar de palestras, workshops, retiros e imersões terapêuticas? Objetivo é saber se o cliente está aberto a outras formas de ajuda, como cursos, leitura de livros, retiros e workshops. 3. Tem alguma religião ou credo qual pratica com regularidade? Objetivo é desvendar se há crenças religiosas a fim de que o tratamento não provoque rejeição no cliente. É preciso respeitar todas as crenças trazidas, contudo, muitas das crenças limitantes poderão ser dissolvidas em consequência do tratamento. Deve-se ter cuidado na colocação de palavras quando há crenças religiosas, principalmente a palavra alma, que, de forma sistêmica, representa uma consciência sempre presente dentro do sistema familiar. Almas de vivos e de mortos de uma família. As crenças devem ser analisadas além de posturas e o caráter de uma pessoa, pois muitas delas nascem dos emaranhados, das identificações e dos intrincamentos existentes no sistema familiar do cliente. Desta forma, durante todo o tratamento, o olhar do cliente deve ser direcionado para algo maior, que é ser um instrumento de reconciliação e reconciliações dentro do seu sistema familiar. Assim será facilitado o processo do assentir e posterior aceitação. Pergunta 4. Como se deu a gestação da sua mãe quando ela estava grávida de você? Foi tranquilo ou conturbado? Você nasceu antes ou depois do prazo estipulado pelo médico? Seu nascimento foi através de fórceps? Você, depois do nascimento, ficou na UTI neonatal? Sua mãe ficou internada depois do seu nascimento? Houve alguma complicação durante a sua gestação ou parto? O cordão umbilical estava enrolado no pescoço? Você estava em alguma outra posição que dificultasse o parto? Objetivo é desvendar se houve algum movimento interrompido ou se há incidência de alguma programação inconsciente fetal, que atualmente pode estar agindo na vida do cliente. Também é objetivo identificar se a mãe não passou por algum estresse pós-traumático com aqueles que ocorreram quando a gestação é difícil, colocando em risco a vida da mãe e do feto. Da mesma forma, quando o parto é difícil, arriscado e muito doloroso, identificar a ocorrência de estresse pós-traumático que pode ter sido vivenciado pela mãe quando ela é internada logo após o parto, para tratar de infecções graves. Tudo isso pode criar na alma sistêmica da mãe um afastamento deste filho e um sentimento no filho de não ser amado como são outros irmãos. Este irmão ou esses irmãos aos quais o cliente se sente preterido, geralmente a sua mãe teve uma gestação e nascimento sem qualquer complicação ou risco. A alma sistêmica da mãe possui a seguinte dinâmica: ele tentou me matar, se eu me aproximar muito dele, ele pode tentar me matar de novo. Já a alma sistêmica do cliente age inconscientemente nele da seguinte maneira: minha mãe não me ama, ela ama mais meu irmão, pois protege e privilegia ele mais do que eu. Quinta frase. Você é casado? Possui filhos? Se possui filhos, informe quantos, qual é o sexo de cada um
pela ordem de nascimento e se houve abortos. Objetiva conhecer parceiros afetivos e outros membros da família, a fim de identificar outros vínculos das gerações mais jovens com os antepassados. Além, busca-se saber se o cliente teve abortos, pois todo aborto gera emaranhados. Haverá outra pergunta sobre abortos mais à frente. Pergunta 6. Como você define seu relacionamento com o seu esposo, esposa ou a pessoa com a qual você se relaciona afetivamente? Objetiva: desvendar quais as dinâmicas que envolvem o relacionamento, os sentimentos envolvidos e todos os tipos de emaranhados que atuam de forma negativa entre o casal. Todos os conflitos entre o casal nascem no sistema familiar de origem de cada um. É um chamamento do sistema familiar de ambos para que tudo possa ser curado. Pergunta 7. Como você define o relacionamento com cada um dos seus filhos? Objetivo é desvendar quais as dinâmicas que envolvem o relacionamento com os filhos, pois em muitos casos os filhos não podem ter tomado ou rejeitado um dos pais, podendo haver as dinâmicas do filhinho da mamãe ou filhinha do papai, incidência de alienação parental ou mostrar se o cliente ou os filhos saíram do seu lugar. Pergunta 8. Você foi casado, casada anteriormente? Se positivo, descreva como foi esse casamento. O objetivo é desvendar se há padrões que se repetem nos relacionamentos do cliente. Pergunta 9. Você tem alguma doença grave ou alguém da sua família sofre ou sofreu alguma doença grave? O objetivo é desvendar a presença de doenças e se há repetições delas na família, sejam doenças mentais, biológicas. Busca-se ainda desvendar a incidência de excluídos vinculados a antepassados, através de um sacrifício inútil. Pergunta 10. Você toma algum medicamento? Qual? E para quê? O objetivo é verificar efetivamente quais doenças foram diagnosticadas pela medicina e quais os vínculos que trazem essas doenças relacionadas com as dinâmicas vividas por antepassados, como, por exemplo, a energia assassina, vida de um antepassado que matou e que pode trazer doenças mentais na família. Pergunta relacionada com a pergunta anterior, número 9. Pergunta 11. Seus pais tiveram algum relacionamento significativo, marcante ou importante com outras pessoas antes do casamento? Seus avós tiveram? O objetivo é desvendar se houve algum relacionamento do passado com pessoas excluídas, vividos pelos pais, avós, etc., que possam ter gerado identificação com um cliente. Por exemplo, uma ex-noiva abandonada na véspera do casamento pelo pai do cliente. Fato que pode ter gerado, através da identificação, muita insegurança, ciúme, dor e raiva na cliente, vividas nos seus relacionamentos afetivos. Pergunta 12. Você tem algum fato ou situação praticado pelos seus pais que não aceita ou não concorda? Ou concorda? O objetivo é desvendar se o cliente tem alguma mágoa, raiva, rejeição, se foi preterido ou renegado, se há julgamento ou qualquer outro sentimento pesado em relação aos pais. Isso fará com que ele saia do seu lugar de filho, que é o lugar de força, e, consequentemente, não receba a força do masculino que vem do pai ou a força do feminino que vem da mãe. Aí poderão estar as causas ocultas das queixas e doenças trazidas pelo cliente. Muitos filhos respeitam seus pais, mas isso não significa que eles não tenham mágoas internas, julgamentos, outros sentimentos negativos de forma inconsciente que começaram na primeira infância. Além dos sentimentos de dó, de pena, de superioridade ou inferioridade em relação aos pais. Se achar até fazer melhor ou mais correto que o pai, então na postura de ser maior que o pai. Pergunta 13. Seus pais costumavam falar mal um do outro, para você ou para os seus irmãos? Parentificação. Quando vocês eram crianças? O objetivo é desvendar se o cliente sofreu trauma na infância, programação consciente negativa e se tomou partido de um dos pais rejeitando o outro. Se isso ocorreu, a depender de quem o cliente tomou partido, poderá ter ocasionado outras dinâmicas que trazem peso para a vida do cliente. Como exemplo, filhinho da mamãe, filhinho do papai. Verificar as várias posturas da criança e imitação. Parte 4, capítulo 6, livro Manual Ajudador Familiar Sistêmico 1. Pergunta 14. Houve outros casos de parentificação na sua família, relacionados às gerações anteriores, quando esses eram crianças?
Objetiva desvendar se os pais ou outros membros da família, vivos ou mortos, também sofreram traumas na infância. Isso é só um drama repetitivo no seio da família do cliente. Uma herança maldita, onde um dos pais fala mal do outro para os filhos. Isso fará com que os filhos tomem partido, ficando ao lado de um dos pais, rejeitando o outro com a postura de salvador. Esta intromissão no casamento e relacionamento dos pais fará com que os filhos tenham também relacionamentos futuros conflitantes, de forma que, quando a mulher na infância rejeita seu pai, na fase adulta, ela de forma inconsciente se interessará por homens que tenham qualidades ou defeitos que lembrem seu pai. Assim, muitas vezes ela estará no papel de filha ou de mãe do seu companheiro afetivo. Geralmente, isto ocorrerá, pois de alguma forma a sua mãe é muito mal resolvida em relação ao masculino. Em muitos casos, a mulher, a cliente, ficou ao lado da sua mãe com pena contra seu pai. Outras vezes, ela entenderá que sua mãe, embora reclamasse do marido, pai do cliente, durante toda a vida, nunca teve coragem de se separar. Assim sendo, a filha, a cliente, desenvolve mágoa da sua mãe, por achar ela uma pessoa fraca e chata, banana. Em consequência, se coloca também ao lado do pai, no lugar da sua mãe. Isso significa que poderá ocorrer as duas situações. Primeira, em sua alma, ela olha para o pai no papel de esposa, tendo muitas dificuldades com ele, como sua mãe. Segunda, ou ela desenvolve uma postura de muita empatia e cuidados excessivos em relação a ele, o pai. Estas dinâmicas já podem ter ocorrido nas gerações anteriores, como um drama que se repete a cada geração de mulheres. Pergunta 15. Você e seu esposo, esposa, costumam brigar na frente dos seus filhos ou falam mal um do outro para os seus filhos? Pergunta relacionada com a pergunta número 13 e 14. Analisar como se dá o relacionamento do cliente com sua esposa, esposa ou companheiro, companheira, a qual está se relacionando, se isto afeta a saúde dos filhos. Pergunta 16. Você tem alguma mágoa em relação aos seus pais? Relate qual é o sentimento maior que você sentiu ou ainda sente hoje em dia em relação ao seu pai ou à sua mãe. Fale um pouco como era seu relacionamento com seus pais na infância e hoje em dia. Pergunta relacionada com a pergunta 12, analisar quais os sentimentos que o cliente sente ou sentiu em relação a seus pais, que podem tê-lo impedido de ter força para seguir em sua vida com fluência, sucesso, saúde, abundância, segurança e coragem. Aí poderão estar as causas ocultas das queixas e doenças trazidas pelo cliente. Importante perceber que quando o cliente diz que sentiu, mas hoje não tem mais nenhum sentimento ruim em relação aos seus pais, inclusive dizendo que já tratou isto ou outras formas de terapia, o que importa para o tratamento é o sentimento vivido no passado na primeira infância, o corpo mental infantil, em relação aos seus pais. O sentimento da criança é que está atuando atualmente na alma sistêmica do cliente adulto e que influencia toda a sua vida. No corpo mental infantil é onde estão registrados todos os traumas da infância, sistema límbico. Esta relação pesada da criança magoada e com raiva com seus pais continua atuando em sua vida adulta, mas de forma inconsciente. Em consequência, isso trará doenças, fracassos e conflitos. Se você foi adotado, ou desconfia que talvez não seja filho biológico dos seus pais? Você adotou algum filho? Há alguém na sua família que foi adotado do lado? O objetivo é desvendar se o cliente se sente presente, sensação, ou não na sua família, se conseguiu tomar ou não a força dos seus pais biológicos. Aí poderão estar as causas ocultas de muitos sentimentos de medo, de insegurança, fracasso, depressão, vontade de tirar a própria vida, ou de assassinar alguém, além de outras doenças mentais. Pergunta 18. Houve perdas financeiras impactantes ou mortes trágicas em sua família, provocadas por acidentes, homicídios, suicídios ou doenças mentais graves? Analisar se está presente na família do cliente a energia assassina. Se houver, isso gerará uma dívida a ser paga pelos descendentes, e que provocará, pela ordem das gerações mais próximas, ao assassinato. Bipolaridade, esquizofrenia, depressão grave, mortes em acidentes graves, suicídios, assassinatos de membros da família,
câncer de ovário e útero, cistos, nódulos, excesso de abortos, ovário policísticos e ainda casos de autismo em crianças das gerações mais distantes do antepassado que matou. 19. Há membros da sua família assassinos ou que mataram de forma culposa, como em um acidente de trânsito. Há criminosos em sua família. Há membros da sua família que prejudicaram outros membros em partilha de herança. Há membros de sua família que prejudicaram outras pessoas financeiramente ou materialmente. O objetivo é desvendar se não há ressonância que provoque falências, fracassos profissionais, perdas financeiras e patrimonial relacionadas ao cliente. Pergunta relacionada com a pergunta 18. Pergunta 20. Você aceita a sua sexualidade? Como você se define sexualmente? Analisar se o consulente tem conflitos pessoais provocados por sua sexualidade ou se sofreu rejeição, exclusão, dentro de sua família e na sociedade, pela escolha sexual. A homossexualidade e as suas variantes não é uma doença, e sim um sacrifício inútil que se repete no seio de uma família, como é qualquer outro tipo de exclusão. Você atualmente está se relacionando com alguém? Defina como é o seu relacionamento afetivo e como foram os outros relacionamentos que você teve. Analisar qual é a dinâmica atual que existe no relacionamento e se há repetições dos mesmos dramas vividos nos relacionamentos anteriores do cliente e dos seus antepassados, principalmente nos relacionamentos, casamentos dos pais, avós e bisavós. Pergunta 23. Houve abortos, natimortos ou crianças que morreram ainda muito jovens na sua família? Analisar se há intrincamentos com os mortos, com os abortos frequentes realizados no seio da família ou com a energia assassina. Tudo isso poderá fazer com que o cliente tenha fracassos nos seus relacionamentos. Em relação à cliente mulher, após realizar um aborto, muitas vezes ela é acometida de tristeza, depressão, desânimo, vontade de tirar a própria vida, doenças no útero, não fica mais presente no casamento, e isto tudo poderá levar à infidelidade do marido. É preciso vivenciar o luto do aborto e incluir o feto no coração como mais um filho e olhar para a infidelidade com gratidão, pois a amante sempre vem servir ao casal. Pergunta 24. Há alguma história ou acontecimento na sua família em relação aos seus antepassados que você perceba que se repete na sua vida, em seus relacionamentos, em sua vida profissional, etc.? A leitura desse livro está sendo realizado dia 26 de 2 de 2025. Analisar se há vínculo de fidelidade com os antepassados, excluídos e excluidores, perpetradores e suas vítimas. Quem fala com vocês é Margot Oliveira. Esta pergunta se relaciona com várias outras anteriores, principalmente com a de número 21. Pergunta 25. Houve alguma separação entre você e sua mãe quando da sua infância ou em relação a seu pai? Analisar se houve algum movimento interrompido com consequências relacionadas às queixas trazidas. Esta pergunta se relaciona com a de número 4. Importante estudar os 5 êxitos e os movimentos interrompidos. Ver parte 2, capítulo 2, livro do Manual Ajudador Familiar Sistêmico 1. Pergunta 26. Aconteceu alguma situação importante em sua família ou com sua mãe quando ela era gestante de você, tais como brigas, pensamentos ou tentativas de abortos, traumas, sustos, etc., e logo depois que você nasceu? Analisar se houve alguma programação consciente negativa na primeira infância ou programação inconsciente fetal negativa, ou se ainda houve padrões de repetições nas gravidezes que ocorreram no seio da família do cliente. Essa pergunta se relaciona com as perguntas número 4 e 25 e outras, pois poderá ter ocorrido movimento interrompido, traumas infantis, que geraram fracassos, sentimentos negativos e doenças. Verificar modelo da mente e programações. Ver parte 3, capítulo 1, livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. Qual a posição, pergunta 27, que você deve ocupar na ordem de seus irmãos? Precedência, qual a ordem do seu nascimento?
Analisar se o cliente saiu da sua posição dentro do seu sistema familiar. Deve-se incluir na ordem de nascimento os irmãos abortados. Perdemos força quando estamos taxados e colocados fora da nossa posição, lugar ou ordem de nascimento. Pergunta 28. Você já fez alguma constelação familiar antes, em grupo ou individualmente com bonecos? Se fez, qual foi o tema constelado? O que você achou? Analisar o tema da constelação anterior, se trouxe algum benefício ou rejeição por parte do cliente. Infelizmente, muitos terapeutas, por falta de conhecimento, misturam outras dinâmicas quando realizam a constelação familiar com figuras de bonecos, como por exemplo, terapias de vidas passadas, adivinhações mediúnicas, como se fosse um tipo de cartomancia com bonecos, bonecomancia. É preciso ater-se a todo o conhecimento percebido por Bert Hellinger. O trabalho feito de forma equivocada pode ter causado muitos danos na vida do cliente, causando inclusive críticas em relação à constelação familiar. Então é preciso explicar exatamente ao cliente o que é a constelação familiar, como também explicar o que é a terapia familiar sistêmica, que está sendo aplicada para psicologia sistêmica ou biosistêmica, sempre respeitando o destino do terapeuta anterior, procurando não falar mal ou denegrir o trabalho realizado. Pergunta 29. Você já fez algum tratamento terapêutico parapsicológico ou algum psicológico? Ou com algum psicólogo também? O que você tratou teve bons resultados ou não? Analisar os tratamentos anteriores e a opinião do cliente, pois isso poderá trazer muitas informações importantes, como exemplo, um cliente que sempre relata que os tratamentos anteriores não foram eficazes ou foram excelentes, mas que continua buscando ajuda. Isso poderá indicar falta de gratidão do cliente e ele poderá, de forma inconsciente, estar buscando seu pai e a sua mãe no terapeuta. O terapeuta deverá ter cuidado com a contratransferência, além de outras dinâmicas. Pergunta 30. Seu nome foi colocado em homenagem a algum antepassado? Parente seu ou pessoa importante na vida dos seus pais? Quem foi ou quem é essa pessoa homenageada com seu nome? Fale um pouco como foi a vida dessa pessoa homenageada. Analisar se o cliente está intrincado com o antepassado com a pessoa homenageada, com o nome que ele recebeu. Muitas vezes as dificuldades vividas pelo homenageado começam a ser repetidas na vida do cliente que recebeu o mesmo nome. Pergunta 31. Você gosta da sua profissão, trabalho? Você se sente recompensado financeiramente? Se sente valorizado pelos seus superiores? Você gostaria de estar trabalhando em outra profissão? Você sente que tem sucesso ou fracasso na vida profissional? Analisar se há fracasso, sucesso, satisfação ou rejeição em relação à profissão escolhida, além de verificar se não há emaranhados atuando profissionalmente na prosperidade do cliente. Esta pergunta se relaciona também com a pergunta número 4 e 25. Pergunta 32. O que você gostaria que acontecesse de bom em sua vida? Saúde, projeto, sonho, etc. Analisar o que o cliente gostaria que acontecesse na vida dele. Se ele busca alcançar esses objetivos ou se está preso a alguma marca sistêmica específica. Muitas pessoas possuem muitos sonhos e desejos, mas não conseguem ter força para ir atrás e realizá-los. O sucesso vem sempre da mãe, mas a força para ir para o futuro e realizar os nossos projetos vem do pai. Assim, essa pergunta pretende desvendar se há alguma rejeição em relação à mãe ou ao pai e ver realmente o que o cliente deseja para a sua vida. Pergunta 33. Cite algo a mais que você acha importante informar ou esclarecer. Sempre existe a possibilidade de o cliente falar sobre algo a partir do momento que se sentir mais seguro com o terapeuta. Em muitos casos onde houve abusos sofridos na infância, é preciso dar tempo para que tudo possa ser revelado. Tamanho foi a dor vivida. A pergunta abaixo deve ser repetida durante todo o tratamento, caso o terapeuta sistêmico perceba que há ainda um segredo que não foi dito pelo cliente. Exemplo, qual segredo que você ainda não teve confiança em me contar? Eu, fulano de tal, da Silva, abaixo assinado, declaro verdadeiras todas as informações acima e que venho através dessa consulta buscar um controle maior da minha mente e das queixas acima, através de técnicas de relaxamento e de hipnoterapia sistêmica.
Fica claro que não devo interromper nenhum tratamento médico ou psicológico sem que os médicos ou psicólogos responsáveis atestem tal atitude. Aí tem o local e a assinatura do cliente. Capítulo 15. O valor cobrado no atendimento terapêutico sistêmico. Em relação ao valor cobrado por todo o tratamento, deve ser um valor justo para ambas as partes, nem mais nem menos, e que esteja em sintonia com a eficiência que gerará mais fluência na vida do cliente. Se for baixo demais, não terá força para provocar as soluções e curas coletivas buscadas, e denota, por parte do terapeuta, medo de não ter clientes. O ideal é que a quantidade de horas trabalhadas e os tipos de sessões realizadas sejam esclarecidas e acertadas preliminarmente, antes do começo do tratamento. O valor total de todo o tratamento poderá ser dividido em várias parcelas no cartão de crédito, concedendo um pequeno desconto no pagamento à vista, como é usual no comércio em geral. Lembrando que toda forma de atendimento terapêutico se trata de uma relação entre duas pessoas, e esta relação, como qualquer outra relação humana, precisa de equilíbrio entre o dar e o receber para que haja força, terceira lei sistêmica, equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos. No caso do atendimento terapêutico, o profissional se doa no processo de ajuda, oferecendo o seu melhor em servir a vida e o cliente paga a consulta, assumindo a sua responsabilidade de adulto, proporcionando a força necessária para que haja soluções e curas coletivas buscadas. Diante da visão familiar sistêmica, é sempre o cliente que, da forma consciente ou inconsciente, procura e escolhe o seu profissional de ajuda. Se o ajudador familiar sistêmico não sabe ou não consegue cobrar um valor justo pelo seu trabalho, ele precisa olhar para os seus pontos cegos. Isso se trata de uma amarra ou emaranhado sistêmico provindo do seu sistema familiar, através de uma ressonância limitante, que traz geralmente autossabotagem e um sentimento inconsciente de não merecimento. Muitas vezes o terapeuta não sabe cobrar porque inconscientemente se sente não merecedor de prosperar. Outras vezes o terapeuta cobra o valor da sessão muito baixo, pois no seu íntimo ele acha que não vale a pena pagar numa sessão terapêutica mais do que ele cobra. Isso significa que o terapeuta acha que as pessoas não pagarão mais do que ele cobra, visto que ele também não pagaria. Trata-se de uma visão espelhada do terapeuta. Assim sendo, com base nesta crença limitante, esse tipo de terapeuta geralmente até possui uma agenda lotada de clientes, devido ao valor baixo cobrado. Assim sendo, com base nessa crença limitante, esse tipo de terapeuta geralmente até possui uma agenda lotada de clientes, devido ao seu valor baixo, ressaltando. Contudo, em consequência, geralmente se cansa, se esgota muito e poderá até adoecer. E no final do mês ele achará muitas vezes que não teve um bom rendimento financeiro. Assim sendo, os iguais se atraem. Esta forma de atuar faz com que geralmente todos os clientes atendidos já estejam ligados com o terapeuta através de uma contratransferência já ancorada em ambos, através de uma crença limitante. Veja a parte 1, capítulo 13, livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. Capítulo 16. As etapas da terapia familiar sistêmica. Controle das sessões. O controle das sessões serve para que o terapeuta familiar sistêmico mantenha arquivado informações básicas do seu cliente, nome, data do atendimento e a principal queixa tratada, para que possa lembrar de quem se trata caso o cliente futuramente queira ser novamente atendido. Assim, o controle servirá caso o cliente indique outras pessoas para serem atendidas pelo terapeuta. Assim, o terapeuta poderá agradecer pela indicação de um novo cliente. Nesta forma de terapia familiar sistêmica, onde se aplica a hipnoterapia sistêmica, a fim de finalizar com a consulta principal, a quantidade de sessões, etapas disponibilizadas serão de 3 a 4 sessões diferenciadas, conforme segue. Consulta prévia. Essa sessão poderá ser a primeira. Ela não deve durar mais que 1h30. A consulta prévia acontecerá quando o cliente não conhece direito o que são as leis sistêmicas e como elas se aplicam no atendimento em consultório, além de servir para tirar dúvidas. Nessa sessão prévia, o terapeuta poderá obter todo o comprometimento do cliente para a realização do tratamento completo.
além de começar a mapear as principais queixas e dificuldades apresentadas pelo cliente. O valor cobrado nessa sessão prévia deverá ser descontado do valor total de todo atendimento, caso o cliente concorde. Em passar pelo atendimento terapêutico completo, ou seja, todas as sessões e etapas subsequentes. Consulta principal. Essa sessão poderá ser a primeira, quando o cliente não tem qualquer dúvida, já conhece o terapeuta ou foi bem informado sobre todos os benefícios que o tratamento gerou na vida de outras pessoas. Nesse caso, não haverá consulta prévia. Essa sessão tem o tempo de duração de cerca de 8 horas e será dividida em 4 fases. Primeira fase, análise sistêmica, que tem seu início com a anamnese. Fase 2, movimento da alma, que se trata da apresentação das leis sistêmicas, o seu desrespeito com a utilização dos desenhos sistêmicos. Fase 3, movimento do espírito, que se trata da aplicação dos roteiros de relaxamento sistêmico e hipnoterapia sistêmica. Fase 4, finalização. Logicamente que, se a primeira sessão foi a consulta prévia, esta consulta principal fará parte da segunda sessão. Constelação familiar sistêmica em grupo. Temos como sendo correspondente à segunda ou terceira sessão a realização de uma constelação familiar sistêmica em grupo, a depender se houve ou não consulta prévia. A realização de uma constelação familiar em grupo tem seu tema de força surgido na consulta principal. Essa sessão não deve ocorrer com prazo superior a 10 dias da realização da consulta principal. Algumas pessoas querem constelar em grupo, mas não têm noção exata de qual seria o tema a ser constelado. A consulta principal sempre mostrará o tema de força relacionado às reais e muitas vezes ocultas dificuldades do cliente. Este tema de força, embora já tenha sido visto e tratado em consultório, ainda precisará ser visto sob a ótica de representantes, a fim de que haja um maior aprofundamento e percepção na alma do cliente. Caso o terapeuta somente atenda em consultório e não tenha capacitação para a realização de uma constelação familiar sistêmica em grupo, deverá indicar ao cliente um constelador de sua confiança. Feedback ou fechamento. Fechando todo o tratamento, ainda teremos a terceira ou a quarta sessão, como já foi explicado, a depender se houve ou não a sessão de consulta prévia. Nessa sessão denominada de feedback ou fechamento, a finalidade é que o cliente possa relatar as melhoras e os benefícios alcançados em virtude do tratamento. Essa sessão de fechamento pode ser realizada em até 2 meses após a sessão de constelação familiar sistêmica em grupo, pois é preciso dar um tempo para que atue a nova ressonância de possibilidades e fluência da vida do cliente. Essa sessão não dura mais que 1 hora e, em muitos casos, não terá necessidade de ocorrer, pois os benefícios gerados são suficientes para que o cliente relate ao terapeuta via telefone. Nessa sessão de fechamento, o terapeuta deve incentivar que o cliente incorpore em sua vida as tomadas de consciências que o tratamento proporcionou. Deve ainda lembrar da necessidade de assentir a tudo como foi e a tudo como é em sua vida, desenvolvendo a aceitação para que novos campos de realizações possam surgir em sua vida. Finalizando, o terapeuta deve apontar, em forma de elogios, todo o sucesso alcançado pelo cliente, pois a visão familiar sistêmica precisa ser interiorizada como uma filosofia aplicável à vida. Caso o cliente apresente nessa sessão de feedback alguma nova dificuldade gerada pela fluência do tratamento, então sugerirá a realização de uma nova constelação familiar em grupo para verificar a dificuldade trazida através de um tema específico. Mas ainda na sessão poderá ser realizado exercícios de percepção com o cliente para clarear o tema a ser constelado. Terapia familiar sistêmica, dividida em 4 etapas, sessões. Página 108. Primeiro, consulta prévia, primeira sessão, que em alguns casos poderá ocorrer, em outros não. Duração de até 1h30. Finalidade de mapear as queixas e tirar dúvidas sobre as leis sistêmicas e a forma que será realizada na terapia. Consulta principal, primeira ou segunda sessão,
realizada em cerca de 8 horas, dividida em 4 fases. Não confundir as fases da consulta principal com as etapas, sessões do tratamento completo. Constelação familiar em grupo. Segunda ou terceira sessão. Tema de força que aparecerá na consulta principal. Consulta feedback ou de fechamento. Terceira ou quarta sessão. Fechamento da terapia familiar sistêmica com duração de até 1 hora. Finalidade de fixar os pontos de influência que ocorrerão na vida do cliente. Capítulo 17. As 4 fases da consulta principal. Como já foi referido, a terapia familiar sistêmica será composta de 3 ou 4 sessões, etapas, a depender se houve ou não a consulta prévia. A consulta principal, uma das etapas da terapia familiar sistêmica, será dividida em 4 fases. Em sua terceira fase, denominada de movimento do espírito, será a fase onde haverá aplicação da nova hipnoterapia sistêmica, através dos roteiros de relaxamento sistêmico que veremos em detalhes mais à frente. A consulta principal geralmente dura cerca de 8 horas, devendo começar logo pela manhã, 8h30. Se estendendo durante o dia inteiro, deverá haver uma parada de cerca de 1h30 a 2 horas para almoço, alguns intervalos de até 15 minutos, pois o cliente sempre deve se sentir confortável e focado na terapia, para que possa haver tomadas de consciência que serão apresentadas passo a passo com a ajuda do terapeuta. Em alguns casos excepcionais, a duração da sessão pode ser maior devido ao cliente apresentar resistências mentais, crenças, ceticismo ou ainda quando o cliente se encontra excessivamente na postura de criança ou de vitimada, onde se apresenta muita emoção e choro. Nestes casos, o terapeuta deve conduzir o trabalho sem pressa, procurando aos poucos quebrar as resistências e levar o cliente à postura de adulto, onde ele acessará a sua força de cura, já que a força de cura sempre está com o cliente e não com o terapeuta. O terapeuta é apenas um profissional de ajuda. É importante ter a noção de que quando o terapeuta, no seu dia de trabalho, atende de forma tradicional 5 clientes, dispõe de cerca de 1h30 para cada sessão, com intervalos de 15 minutos entre cada cliente, ele estará trabalhando da mesma quantidade de horas, 8 horas, de quando ele se propõe a atender um único cliente dentro da proposta da terapia familiar sistêmica. Normalmente, a consulta principal na terapia familiar sistêmica deverá começar às 8h30 da manhã, finalizando geralmente às 5 horas da tarde, incluindo-se as horas de intervalo para almoço e os demais intervalos curtos. Todo o tempo de intervalo também é considerado horas da terapia, pois a mente do cliente precisa ter algum tempo para relaxar e focar em outras situações, para que ele possa retomar o tratamento com a força renovada. Consulta principal, 4 fases. Fase 1, análise sistêmica, inicia com a anamnese. Fase 2, movimento da alma, apresentação das leis sistêmicas e o desrespeito. Fase 3, movimento do espírito, aplicação dos roteiros de relaxamento sistêmico, hipnoterapia sistêmica, onde se busca reconciliações e inclusões amorosas. Fase 4, finalização, perguntas de fechamento, recomendações e possíveis efeitos colaterais. Capítulo 18, procedimentos da consulta principal. Primeira fase da consulta principal, análise sistêmica. Diversas informações referentes à consulta principal serão novamente apresentadas, junto com novas explicações de como a terapia é realizada, para que haja uma melhor compreensão e fixação de todo o conhecimento necessário ao ajudador familiar sistêmico, conforme segue. Esta fase consiste basicamente na leitura da anamnese sistêmica e posterior busca de mais informações relatadas no questionário de perguntas. Quando o cliente está no consultório e ele entra no consultório, geralmente se faz a pergunta inicial que produz um efeito sistêmico. O que eu posso fazer para te ajudar? Ou o que você veio buscar nesse atendimento? É necessário, logo no início, explicar
ao cliente a diferença entre família e sistema familiar, além do conceito de alma sistêmica. Ver a parte 2, capítulo 3 e 10, livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. De forma geral, para que depois possa-se ir às especificações, é preciso tomar conhecimento de todas as queixas trazidas através do relato de doenças físicas, comportamentais e emocionais, além dos fracassos e conflitos ocorridos nos relacionamentos familiares, afetivos e profissionais, em decorrência do desrespeito às leis sistêmicas, perpetradas pelo cliente e por outros membros vivos ou mortos ancestrais do seu sistema familiar. Nesta fase será utilizado recursos importantes tais como a apresentação de desenhos sistêmicos, metáforas, parábolas, música e exemplos próprios da vida do terapeuta familiar sistêmico, desde que possam também funcionar como uma parábola que traga esperança de melhoras para o cliente. Nesta fase é importante dar sempre razão ao cliente, a fim de incentivar o aparecimento da postura de criança ou a postura imitativa que o cliente apresenta. Um bom recurso é utilizar o porquê nas frases interrogativas, visto que o porquê faz com que o cliente busque no seu interior a postura de criança. É preciso também identificar que tipo de perpetrador, vítima, excluidor ou excluído que o cliente se considera com seus sentimentos de raiva, culpa e medo. De forma mais específica, é preciso identificar que tipo de transtornos mentais já diagnosticados se apresentam ou não em decorrência de emaranhados, identificações e intrincamentos, como, por exemplo, a energia assassina. A partir do momento que o terapeuta já tenha identificado e desvendado tudo o que é importante para o tratamento, ele começará a trazer o cliente para a postura de adulto e, nesse momento, fará uso das palavras quando, quem, onde e como com mais frequência. Os 13 passos da análise sistêmica. Primeira fase da consulta principal, página 112, Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 2. A seguir, com base no exposto acima, estaremos trazendo os 13 passos dessa primeira fase da consulta principal. A análise sistêmica conforme segue. 1. Envio da anamnese sistêmica. O terapeuta familiar sistêmico enviará com antecedência de alguns dias via e-mail a anamnese sistêmica, a qual o cliente é orientado a preenchê-la digitalizando as respostas e após enviando ela de volta. O terapeuta, ao receber a anamnese, deve imprimi-la, de preferência, e deixá-la de lado sem qualquer análise prévia, pois se isso for feito, ele poderá se encher de achismos, pré-julgamentos e estratégias de atendimento. Quando se imprime, ao invés de ler na tela do computador ou celular, a nossa percepção sistêmica será mais profunda. Na terapia familiar sistêmica, temos que estar totalmente vazios e sem qualquer expectativa, para que possamos buscar o centramento e logo em seguida, através de nossa percepção sistêmica, possamos acessar o campo mórfico do cliente. 2. Chegada do cliente, busca da percepção sistêmica. A partir do momento de chegada do cliente ao consultório, o terapeuta poderá recepcioná-lo, cumprimentando e pedindo para aguardar alguns minutos. Neste contato inicial, o terapeuta precisa estar em total estado de percepção sistêmica, para que já comece a acessar as informações do campo informacional familiar do cliente. 3. Leitura da anamnese sistêmica, onde tudo precisa ser avaliado na sua importância. Em seguida, já em estado perceptivo,
O terapeuta começa a ler sozinho em sua sala de atendimento a anamnese sistêmica, começando a marcar todas as dúvidas, perguntas que não ficaram esclarecidas e anotando todos os indícios de emaranhado já percebidos. Nesse momento, tudo é importante para o trabalho e deve ser analisado dentro da ótica do desrespeito às leis sistêmicas. Desde um cliente que não preencheu e não enviou a anamnese, apesar de ter sido avisado, aquele que trouxe a anamnese escrita de próprio punho, ao invés de enviá-la digitalizada, ou ainda aquele que respondeu de forma vaga, com respostas curtas e genéricas, tipo sim ou não. Estas posturas apresentadas pelo cliente junto com as respostas fornecidas já começam a desvendar e trazer à luz as causas ocultas que criaram as queixas e dificuldades trazidas pelo cliente e que para ele ainda são inconscientes e ocultas. As informações disponibilizadas pelo campo informacional familiar mostrarão indícios sistêmicos dos emaranhados, intrincamentos e identificações, também denominadas de programações ocultas. Ler parte 2, capítulo 7, 12 e a parte 3 em todos os seus capítulos. Livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. Importante novamente lembrar que, conforme preconizado por Virgilia Satir, pioneira da terapia familiar, o problema apresentado raramente é o problema real, enquanto a maneira como as pessoas lidam com o problema apresentado é o que cria o problema real. 4. Condução sistêmica. Ao finalizar a leitura da anamnese com os procedimentos de anotar os pontos importantes, o terapeuta conduz seu cliente até a sala de atendimento. O cliente pode ser o principal na relação terapêutica. Vai à frente em direção à sala. O terapeuta sempre deverá ser o secundário nesta relação. Assim, toda vez que houver interrupção temporária ou fim do atendimento, o terapeuta sai da sala primeiro. 5. Início da relação terapêutica. Cuidado para que não ocorra a contratransferência. Pergunta inicial. É no início de toda relação terapêutica e é o momento em que pode ocorrer a contratransferência, que fará, em consequência, que todo o tratamento esteja prejudicado. A seguir, o terapeuta faz a pergunta inicial ao cliente: o que eu posso fazer para te ajudar? Ou o que você veio buscar nesse atendimento? Esclarecimentos quanto à terapia. Após as primeiras explicações fornecidas pelo cliente sobre os motivos que o levaram a buscar o tratamento, o terapeuta começa a tirar todas as dúvidas e receios que ele possa ter. Deverá ser esclarecido quanto à aplicação da hipnoterapia sistêmica e os processos utilizados: regressão sistêmica, reprogramação anímica e mental, terapia energética e os processos de soluções e curas coletivas que serão buscados. Deverá ser explicado ainda que o tratamento não tem qualquer contraindicação, pois durante todo o processo o cliente estará consciente e não será feito nada contra a sua vontade. Firmar com o cliente o acordo de comprometimento, que é a continuidade do tratamento com a realização da constelação familiar em grupo alguns dias depois, e a sessão de feedback que fechará todo o atendimento. É preciso alertar ao cliente que muitas dores emocionais serão abertas, elas precisam ser curadas e cicatrizadas, e para isso, o cliente precisa fazer todo o tratamento. É preciso também explicar os conceitos da família, sistema familiar, alma sistêmica, que serão referenciados durante o tratamento, a fim de evitar resistências devido a crenças que o cliente poderá ter. Ler a parte 2, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. 7. Como fazer as perguntas? A partir daí, o cliente fala livremente e sempre que for necessário,
O terapeuta fará perguntas relacionadas a tudo que está sendo percebido e dito e fará outras perguntas relacionadas com as respostas fornecidas na anamnese. As perguntas deverão ser feitas sempre buscando desvendar os emaranhados, as identificações e os intrincamentos, que nasceram pelo desrespeito às leis sistêmicas praticadas pelo cliente ou outros membros da sua família, vivos ou mortos. Assim, deverão ser usadas as perguntas, palavras como quando, quem, onde e como, a fim de buscar a postura de adulto no cliente, onde ele possa assumir responsabilidades por todos os seus atos e, em consequência, ter tomadas de consciência. E quando o terapeuta quiser desvendar as dinâmicas que mais se apresentam quando o cliente se colocou na postura de criança, então deve ser usada a palavra porquê, um pronome interrogativo. 8. Tempo de duração desta fase. Esta primeira fase, análise sistêmica, poderá durar entre 2 a 3 horas e o terapeuta deve estar em um local em estado de percepção, em total estado de percepção sistêmica durante todo o tempo de trabalho, a fim de acessar as informações do campo informacional do cliente. Além, o terapeuta deve perceber todos os fenômenos biológicos que o seu corpo apresenta, junto com os diversos sentimentos que virão junto com esses fenômenos, pois ele está a serviço do sistema familiar do cliente. Assim, o terapeuta passará a ter o papel de representar várias pessoas e membros da família do cliente, vivos ou mortos, a partir do momento em que eles são citados pelo cliente. 9. Apresentação dos desenhos sistêmicos. O terapeuta, nessa primeira fase, começa passo a passo a apresentar os desenhos sistêmicos na ordem numérica. Mas, se a situação exigir, poderá mudar a ordem da apresentação. A finalidade e o significado de cada desenho é auxiliar que o cliente possa entender, compreender e finalmente perceber tudo que está sendo colocado e, consequentemente, tenha tomadas de consciência. A terapia familiar sistêmica faz uso de todos os recursos que possam ativar os nossos 5 sentidos ordinários. O que de fato ocorre quando se apresenta esses desenhos à visão? O objetivo maior é levar o cliente a uma compreensão, insight sistêmico, que virá depois do entendimento mental. Isso será uma preparação para que depois possa vir no cliente uma percepção sistêmica, somente acessada pelo nosso 6º sentido extraordinário. Em consequência, haverá tomadas de consciência, processo de cura. Os desenhos poderão ser feitos pelo terapeuta em várias folhas grandes de papel em branco, tamanho tipo A2, ou desenhados em alguma lousa pequena, passo a passo, acompanhado de explicações. Poderão ainda ser impressos de forma colorida para serem apresentadas por inteiro ou poderão ser apresentados através de PowerPoint numa tela de TV, como eu faço atualmente. 10. Criar rapport. Começam a ser apresentadas metáforas, parábolas e exemplos da própria vida do terapeuta, para que haja uma melhor condução com mais conexão e empatia. É importante o terapeuta nessa fase sempre se mostrar paciente, empático e afirmando que o cliente é que tem a força de cura. Aos poucos, mais com frequência, o terapeuta deve afirmar que o cliente pode ser um grande instrumento de reconciliação no seio da sua família. Primeiramente, o terapeuta se mostra compreensivo com todas as posturas apresentadas pelo cliente, como as diversas posturas de criança, a fim de que o cliente possa confiar no terapeuta, se sentir validado em suas posturas equivocadas. Contudo, com o passar do tempo, o terapeuta começa a ser mais firme com posturas equivocadas desenvolvidas pelo cliente. Como Bert nos ensinou, é preciso haver no trabalho familiar sistêmico amorosidade e firmezas. 11. Entendimento mental, compreensão e percepção anímica. Uma das finalidades de todo o processo nesta fase, como foi dito, é ajudar o cliente que ele introjete primeiramente o entendimento mental, porque tudo começa pelo entendimento cognitivo,
depois uma compreensão e finalmente uma percepção anímica. Assim ficará mais claro saber o que realmente levou o cliente a vir fazer o tratamento, que nem em verdade é um movimento da sua alma sistêmica, muito mais amplo do que os motivos pessoais ancorado nas queixas trazidas. 12. Trazer à luz as causas ocultas e ajudar o cliente a ser um instrumento de reconciliações e inclusões amorosas. O terapeuta deve ajudar o cliente a perceber que ele precisa deixar a postura de vítima e entrar para a postura de adulto. Deve procurar trazer à luz as causas ocultas, programações ocultas, que são as verdadeiras causas de tudo que levou o cliente a procurar o tratamento, seja de forma consciente ou inconsciente. O cliente deve ser ajudado a perceber que ele tem o poder de ser um instrumento de reconciliações, de inclusões amorosas em seu sistema familiar, que em consequência fará com que surjam processos de soluções e curas coletivas. E para isso ele terá que primeiro se colocar disponível para servir todo o seu sistema familiar, para depois ter o mérito de receber a sua cura individual, seja ela psicológica ou biológica, através do surgimento de novas ressonâncias de possibilidades. O poder de cura sempre estará com o cliente, não com o terapeuta familiar sistêmico. A reconciliação sempre será individual, cliente, mas a cura sempre será coletiva, de todo o sistema familiar. Horário de almoço. Geralmente, no final desta fase, o cliente poderá ser dispensado para ir almoçar, com a recomendação de comer uma comida leve. O almoço não pode durar mais que 2 horas. Recomenda-se que o cliente, durante o almoço, não comente com ninguém como está se dando o tratamento, para se evitar que outras pessoas possam opinar de forma negativa, pois o cliente começa a se abrir a toda e qualquer sugestão apresentada. Então, resumo na primeira fase da consulta principal da análise sistêmica. Você vai receber o cliente, vai ler a anamnese em total estado de percepção, respirando profundamente, se esvaziando. Vai realizar as anotações de tudo que for importante. Vai conduzir o cliente, que é o principal da relação, à sala de atendimento, ou seja, o cliente vai entrar na frente. Você toma todo o cuidado para que não haja contratransferência. Faz a pergunta inaugural, o que a pessoa veio buscar, o que ela quer tratar. Você vai estar receptivo, empático, vai estar paciente, lembre da sua postura para você ter comportamentos de rapport, procurando esclarecer melhor as respostas da anamnese. Vai sentir, identificar as informações que chegam através da percepção sistêmica. Vai desvendar, identificar as posturas de criança e imitativas, trazendo luz a essas causas ocultas. Segunda fase da consulta principal, movimento da alma, desrespeito às leis sistêmicas. Nesta fase, o terapeuta precisa apresentar e explicar ao cliente o que são as 3 leis sistêmicas desenvolvidas e percebidas por Bert Helling: pertencimento, hierarquia e equilíbrio, a fim de que o cliente tenha uma nova tomada de consciência, pois, como o ditado bíblico diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O foco desta fase é demonstrar o desrespeito às leis sistêmicas perpetrados pelo cliente e outros membros do seu sistema familiar, vivos ou mortos, pois isso traz repetições de dramas familiares. São questões de dinâmicas das almas sistêmicas, motivadas por qualquer questão ou questões de fidelidade e vínculo em relação àqueles que vieram antes. O desrespeito às leis sistêmicas deve ser apresentado ao cliente diversas vezes, mas sobre ângulos ou análises diferentes. O cliente deve compreender que as dinâmicas de sua alma sistêmica atuam em sua vida de forma inconsciente para que ele, em um primeiro momento, ver parte 2, capítulo 1 e 2, livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1.
O cliente precisa compreender que quando houve o desrespeito às leis sistêmicas perpetrada por ele, consequentemente ele saiu do seu lugar de força de filho. Quando saímos do nosso lugar de filho, estaremos também percorrendo os outros lugares e posições subsequentes sem força. É no momento da nossa concepção que é assegurado o nosso lugar de filho, começando a partir daí a nossa infância. Por sermos crianças, nossas almas só poderão ter posturas de criança ou imitativas. Desta forma, não é possível para crianças ter posturas de adulto. Em nossa infância, não é possível para nossa alma ver, suportar e sentir o sofrimento alheio daqueles que consideramos os grandes e importantes em nossa vida, geralmente os nossos pais. Em decorrência, para salvarmos os grandes, nossa alma buscará a postura de criança, denominada de Salvador, que nos impele a sair do nosso lugar de filho a fim de salvar um de nossos pais, seja de alguma doença ou dinâmica de conflito entre eles. O terapeuta precisa trazer o conhecimento para o cliente que na vida temos 4 lugares a percorrer, conforme preconizado na segunda lei sistêmica, hierarquia. É de suma importância que possamos percorrer os 3 lugares subsequentes ao de filho com força e harmonia. Para isso ocorrer, precisamos sempre buscar o nosso lugar de força, filho. Caso contrário, sempre estaremos nos outros 3 lugares sem força, confuso e tomando decisões equivocadas. Os 4 lugares que temos na vida. Primeiro lugar, de filho, pois ninguém nasce pai ou mãe. Segundo lugar, de adulto, logo após a adolescência, onde faremos escolhas conscientes. Caso saiamos do nosso lugar de filho, nossas escolhas e decisões na vida serão inconscientes, equivocadas, motivadas pelo equilíbrio buscado pelo nosso sistema familiar. O sistema familiar buscará o equilíbrio até que todos os excluídos, excluidores, perpetradores e suas vítimas sejam reconciliados e incluídos com amorosidade, nem que para isto um descendente tenha que ter uma vida pesada. Terceiro, lugar ao lado de outra pessoa em um relacionamento afetivo, como também em outros lugares que a vida oferece, como lugar em nosso trabalho. Quando saímos do nosso lugar de filho, estaremos tendo relacionamentos conflitantes, sejam eles familiares, afetivos ou profissionais. Quarto lugar, lugar de mãe ou pai. Não basta ser mãe ou pai e amar os filhos. Pais fracos não conseguem passar plenamente a força do masculino e do feminino aos seus filhos. É preciso ser uma mãe ou um pai forte, e isso só ocorrerá quando os pais retornam para o seu lugar de filho. A partir desse retorno humilde ao seu lugar de filho, mas que nos traz força, é que os pais estarão percorrendo com equilíbrio os demais lugares. Adulto, nos relacionamentos e no papel de pais amorosos e fortes. Assim, ao retornarmos ao lugar de filho, os pais se transformam em pais fortes e passam a transmitir um legado de amor e força aos seus filhos. Então, hierarquia, 4 lugares. Primeiro lugar, o filho, nosso lugar de força. Segundo lugar, adulto, logo após a adolescência. Fazemos escolhas conscientes, assertivas em nossas vidas. Terceiro lugar, alguém que se relaciona de forma harmoniosa em seus relacionamentos afetivos e profissionais. Quarto lugar, pai ou mãe que, além de possuir amor pelos filhos, transmite a força do masculino e do feminino. Então, busca-se, nessa fase, que o cliente entenda, compreenda e perceba todos os emaranhados, as identificações, os intrincamentos que, através de uma ressonância limitante, trouxeram para a sua vida conflitos, abusos, doenças e fracassos, ou seja, as causas ocultas.
Também nesta fase serão utilizados recursos importantes, tais como desenhos sistêmicos, metáforas, parábolas, exemplos próprios da vida do terapeuta familiar sistêmico, a fim de criar rapport com o cliente. Uma que o cliente muitas vezes já vem por semelhança, né? Também. É importante explicar que quando saímos do nosso lugar de filho, na postura de salvador, iremos rejeitar um dos pais e, de forma inconsciente, estaremos buscando aquele que foi rejeitado ou excluído, pai ou mãe, em nossos relacionamentos afetivos. Por exemplo, uma filha em sua infância se alia com sua mãe, pois seu pai praticou muitos abusos. A consequência dessa dinâmica nascida na alma da filha fará com que ela, de forma inconsciente, na fase adulta da sua vida, poderá ter interesse por homens que tenham qualidades e principalmente defeitos que lembrem seu pai, principalmente naquilo que ele perpetrou contra sua mãe, ou seja, que ele fez contra a mãe dessa moça. Assim, se o seu pai era alcoolista e ela tenha jurado para sua mãe que nunca se envolveria com esse tipo de homem alcoólico, né, esses homens alcoolistas, ela acaba se envolvendo com um homem que em algum momento vai apresentar algum tipo de vício, seja álcool, drogas ou jogos. Ao final desta fase, o cliente se sente com muita culpa e é importante deixar claro a ele que na fase próxima ao movimento do espírito, ele será ajudado a voltar para o seu lugar de força de filho, tendo a oportunidade de ser um grande instrumento de reconciliações e de curas coletivas em seu sistema familiar. Desta forma, o cliente fará jus a ter um grande mérito, em consequência, fazendo jus a receber a sua cura individual, seja ela psicológica ou física. Sem reconciliações prévias, não haverá nenhum processo de soluções ou curas coletivas. Terceira fase da consulta principal, o movimento do espírito, reconciliação e inclusões amorosas. Esta é a fase onde são buscadas todas as reconciliações na vida do cliente, em todo o seu sistema familiar, para que seja gerado o processo de soluções e curas coletivas, e que, em consequência, contemplarão a cura individual do cliente em tudo que ele trouxe para o tratamento relacionado com as suas queixas. Isso será realizado através da hipnoterapia sistêmica com seus roteiros de relaxamento sistêmicos, que veremos em outro capítulo mais à frente de forma detalhada. A hipnoterapia sistêmica segue os ritos do seu protocolo exclusivo denominado de imaginação criativa de cenários. Nessa fase, a ressonância limitante que atua no sistema familiar do cliente e, consequentemente, na vida do cliente, deve ser dissolvida, olhando-se para 5 gerações da família. Então, primeira geração, bisavós. Segunda geração, avós. Terceira geração, os pais. Quarta geração, o cliente, seus irmãos e todos aqueles que ele se relacionou de forma importante. Quinta geração, os filhos e sobrinhos do cliente. Ver parte 2, capítulo 4, do livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1. Os roteiros de relaxamento serão fechados com a aplicação de processos de criação quântica, onde o cliente imagina tudo o que deseja que se realize em sua vida e na vida daqueles que ele ama em sua família. Nesse fechamento dos roteiros é o momento onde o cliente se sente merecedor de receber tudo que imaginar e criar, através de um campo quântico de realizações, pois tem a convicção que serviu com amor toda a sua família. Todo o processo fez com que muitas amarras e barreiras sistêmicas do cliente fossem dissolvidas. Essa fase só é possível ser alcançada porque o cliente saiu da vitimização e da compensação arcaica e adquiriu a postura de adulto, compensação adulta. Ele passou a ter certeza e a convicção do seu papel em seu sistema familiar. Ser um instrumento de reconciliações. Esse é o papel da pessoa no sistema. Conforme a oração do santo cristão São Francisco de Assis diz, é dando primeiro que se recebe. Em analogia,
É servindo primeiro a toda a nossa família sem exclusões, através das reconciliações e inclusões amorosas, é que passamos a merecer e, consequentemente, receber a nossa cura. Nesse fechamento dos roteiros de relaxamento sistêmico, todas as amarras sistêmicas do cliente foram dissolvidas e ele terá uma janela de cerca de 5 minutos, onde tudo o que ele desejar terá força para ser colapsado ou materializado na sua vida. Normalmente, depois da janela de 5 minutos, algumas amarras sistêmicas poderão retornar, mesmo que tenham sido trabalhadas. Isso ocorre porque existem causas ocultas mais profundas e que o cliente precisará de mais algum tempo para ver, entender, compreender e perceber. Contudo, tudo está dissolvido nessa janela de 5 minutos, que é o momento mais forte para o cliente criar e desejar novas realidades em sua vida através de um campo quântico de realizações. Terceira fase da consulta principal: movimento do espírito, reconciliações e inclusões amorosas. Hipnoterapia sistêmica, roteiros de relaxamento sistêmico, imaginação criativa de cenários, fechamento com criação quântica. Quarta fase, fase da consulta principal, finalização. Perguntas e recomendações. Trazer o cliente de volta após a conclusão dos roteiros de relaxamento sistêmicos e do fechamento com o processo de criação quântica. O cliente deve ser trazido de volta bem devagar, dando ênfase em sua respiração e na realização de pequenos movimentos nos pés, nas mãos, alongando a coluna, se espreguiçando, para que a circulação sanguínea volte ao normal e a mente volte para o estado de vigília. Nesta fase de finalização, serão feitas 3 perguntas de fechamento de todo o trabalho da consulta principal. Então, primeira pergunta: como você está se sentindo? 2. Tudo que nós vivenciamos hoje aqui fez algum sentido para você? 3. Entre todos esses cenários com quais você esteve, qual foi o cenário onde você teve uma vivência mais forte? Deverão ser feitas recomendações ao cliente para que jante uma comida leve e durma cedo. Além, deve ser esclarecido que poderão ou não ocorrer alguns efeitos colaterais, tais como cansaço físico, dores no corpo e uma sensação de resfriado. Todos esses efeitos colaterais, nós chamamos em alguns momentos de catarse, somente confirmarão a profundidade de todo o tratamento realizado, visto que foi muito mexido em cima no sistema familiar, refletindo embaixo na vida do cliente. Consulta principal e suas fases. Primeira fase, análise sistêmica. Segunda fase, movimento de alma. Terceira fase, movimento do espírito. Quarta fase, finalização.